noite. Vamos iniciar hoje a aula 3.4. Eu havia até comentado com vocês que hoje nós entraríamos já no assunto 4.1, mas eu achei melhor não fazermos isso. Por que eu faço? No próximo encontro, eu pretendo já ver 4.1 e 4.2. E assim a gente dá uma boa adiantada no nosso conteúdo para a gente poder fazer uma revisãozinha, ter um dia aí para passar um conteúdo que vocês podem se preparar aí melhor para a avaliação do final do semestre, tá? Então, hoje a gente vai ver o assunto 3.4, que de certa forma é um assunto simples e até rápido para a gente ver. Acho que a gente hoje até deve finalizar um pouco mais cedo a aula, em virtude do conteúdo não ser tão extenso. Eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, porque eu preciso atribuir uma nota para vocês aqui nos próximos dias, e essa nota, ela vai ser atribuída com base nos acessos que vocês estiverem realizando no AVA, né? Então, eu vou fazer um parâmetro, né? Hoje, até o fim da semana, eu devo verificar quem acessou, quem fez as aulas 3, toda a sessão 3 e já iniciou a sessão 4, para eu poder atribuir uma pontuação aí para vocês referente ao segundo bimestre, tá? Então, quem não acessou a plataforma, acesse. Quem não realizou as atividades de pré-aula e pós-aula, realizem, para que eu possa atribuir para vocês aí fazer uma boa avaliação, né? E atribuir uma boa pontuação, porque vocês realizaram as atividades que precisam ser feitas lá dentro, tá, gente? Então, tá dado o recado em relação ao AVA, né? Eu tenho visto que muitas pessoas não estão acessando o AVA, não estão assistindo os vídeos que precisam assistir, mas a gente precisa dar nota, né? E eu não dou nota do nada. As minhas avaliações e atribuições de pontos são sempre embasadas no que vocês realizam dentro da plataforma. Então, por gentileza, até domingão aí, passam lá os acessos de vocês da disciplina de processos logísticos, realizem lá as atividades até a unidade 4.1, para que vocês possam já ter a melhor atribuição de pontuação possível. Combinado, pessoal? Ô, professora. Oi. Diga. Oi. Aqui é a Rafaela que está falando. Eu já terminei toda a unidade 3, toda a unidade 3 e vou começar a unidade 4. Só que a bolinha não está preenchida. Parece que está faltando alguma coisa, porém eu realizei todos os procedimentos. Mas pra mim, eu não vou por aí. Oi, perdão. Pode falar, desculpa. Eu não vou por aí. Eu tenho um relatório. Eu tenho um relatório que eu puxo, um Excel, que ele mostra para mim todos os alunos e todas as atividades que os alunos fizeram, entendeu? Então, aparece para mim lá, unidade 1, 2, 3, 4, completa. 16 aulas, né, que vocês realizam ao longo do semestre, aparece para mim quem fez e quem não fez. E por aí então, eu faço essa atribuição de pontos, tá? Então, independente se... Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Não, independe mesmo. Independe se aquele círculozinho se concluiu ou não, porque em algum momento o sistema vai finalizar isso, tá? Mas, para mim, quando eu puxo o relatório, esse relatório que eu estou te falando, ele mostra para mim todos os alunos que estão atribuídos, que estão alocados nessa disciplina e o que cada um fez. Tá. Então, independente se tiver com a bolinha completa ou não... vai aparecer para mim o que você fez. Fica tranquilo. O que eu fiz, tá. Tá ok, então. Obrigada. Bom, então, assim, quem não fez nada, vai aparecer lá para mim quem não fez nada. E aí eu não tenho como atribuir nenhuma pontuação, né? Mas quem fez as atividades bonitinho, aparece para mim no relatório e aí eu vou atribuindo os pontos, tá? Tá ok, obrigada. Imagina. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia da informação aplicada na logística, né? Falar de tecnologia da informação hoje, né, para vocês
que são a juventude hoje, né? As pessoas atuantes aí no mercado, né? E cada vez mais liderando aí, né, os acessos e o uso, né, da tecnologia em tudo na vida, ninguém mais do que vocês para saber que tecnologia hoje é fundamental em qualquer negócio, né? Seja corporativo, seja pessoal, em tudo hoje a gente usa tecnologia. A gente usa a tecnologia para organizar a nossa vida, né? Para agilizar a nossa rotina, dar uma organização nas nossas atividades, né? Cria estabelece aí uma rotina para que a gente se organize, cumpra prazos e faça com qualidade, e utilize informações reais, né? Nas organizações, tanto nas organizações quanto na vida profissional, na vida pessoal, é muito importante que a gente atue, né, utilizando informações verdadeiras, né? A gente anda vendo aí, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas muito acentuado aqui no Brasil, uma prática muito, muito ruim, que é a utilização de informação mentirosa, né? São as fake news. E isso tem levado a resultados catastróficos, assim, em muitos sentidos, né? Pessoas acreditam naquilo que elas leem ali, não buscam fonte, não buscam saber a veracidade das informações, retransmitem isso e está ficando muito sério, né? Então, entender que vocês, né, gente, que são estudantes, que estão no mercado aí buscando oportunidades, né? Se preocupem muito com isso, se preocupem muito com dados que vocês usam, se preocupem muito com as informações que vocês proliferam, porque isso diz muito a respeito da gente, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente repassa, né? Aquilo que a gente demonstra que acredita, diz muito sobre a gente, né? Sobre, muitas vezes, sobre até uma inocência da gente de encontrar uma informação na rede social, nas redes por aí, acreditar que aquilo é uma verdade absoluta e repassar. Aquilo chega na mão de alguém que não deveria, um chefe seu, né? Um diretor da tua empresa, aquilo, as informações elas correm com uma velocidade absurda hoje em rede. Então, cuidar daquilo que a gente repassa, cuidar daquilo que a gente acredita é muito importante para que não venha contra nós, né? De uma maneira que isso caia na mão de pessoas que vão ter um julgamento a nosso respeito, né? Então, eu chamo a atenção de vocês muito em relação a isso, tá, gente? Sempre que vocês tiverem uma informação em mãos, antes de acreditar, antes de repassar, precisa saber de onde essa informação veio, se é relevante, se é real, se é verdadeiro, para que você não fique por aí passando, além de passar coisa mentirosa, passar coisa que não tem relevância, né? Não tem importância para o momento, não vai agregar nem acrescentar em nada, né? Então, tomem muito cuidado com isso, tá? Perfis de comportamentais são muito avaliados hoje com base em informações, né? Não pensem vocês que os nossos chefes, né? Os nossos diretores, supervisores, superiores em geral, né? Diretores, não querem nos conhecer melhor, né? Principalmente se ele gosta ou não gosta. Se ele gosta e quer investir na gente, ele vai querer saber um pouquinho sobre as nossas redes, sobre as nossas relações, o que a gente fala, né? Se não gosta, vai querer saber também, para embasar ações e atitudes a nosso respeito dentro da empresa. Então, fiquem muito, muito atentos ao que vocês acreditam, aquilo que vocês disseminam em redes, porque pode trazer um transtorno grande aí, profissional e pessoal, para a vida de vocês e refletir lá na frente, tá?
Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre essa questão da informação aplicada na logística, né? A informação está ligada com dados, né? Aquilo que a gente utiliza dentro da empresa para tomar decisão, né? Para tomar uma decisão, para tomar uma medida, né? Ver caminhos, estabelecer novas regras, novas estratégias, tudo com base em dados, né? Em dados que a gente obtém aí por meio das nossas tecnologias, né? Então, falar sobre tecnologia aplicada à logística, entende-se, né, a importância no contexto operacional e quais as principais ferramentas existentes. A gente vai falar um pouquinho propriamente sobre algumas coisas que são mesmo utilizadas na logística, né, algumas ferramentas de tecnologia que realmente são utilizadas hoje na logística e que favorecem, facilitam, né, organizam e agilizam o dia a dia nas organizações com as atividades logísticas. Beleza, pessoal? Então, a gente já sabe que ter uma capacidade de agilidade é um fator diferencial hoje dentro das organizações, né? Haja visto que se fala muito hoje sobre equipes ágeis, processos ágeis, né? Justamente para que a gente cada vez mais se supere em termos de entregas, né? A gente precisa fazer as nossas entrega do trabalho, entrega daquilo que foi planejado dentro de um tempo considerável bom para que isso se torne uma vantagem competitiva que a gente tem em relação à nossa concorrência. Então, ter essa capacidade de agilidade nos torna mais competitivo diante dos nossos concorrentes, né? E a tecnologia da informação, ela favorece essa agilidade, né? Porque, por exemplo, eu preciso tomar uma decisão sobre contratação, preciso contratar pessoas para o ano de 2021. Eu estou prevendo que em 2021 nós vamos ter uma demanda muito maior, né? E aí eu vou tomar uma decisão dessa com base em quê? Em um ano de 2020? O ano de 2020 é um ano muito atípico, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo todo um contexto atípico, né? Diferente, que nós nunca vivemos. Então, talvez não seja um ano que a gente deve considerar para tomar decisão futura. Né? Então, de repente, eu vou lá no meu sistema fazer um levantamento, puxar um relatório para entender como que se comportou a demanda do ano de 2019, né? 2018, 2017. Eu vou fazendo uma evolução para entender a demanda, quanto que aumentou o percentual de aumento, quanto que eu investi na marca, quanto que eu investi em tecnologia que favoreceu o aumento da demanda, né? Então, eu faço um estudo com base no meu histórico de vendas, né, para saber se eu contrato pessoas para melhorar aí os meus processos de entregas. Então, para eu fazer essa análise, tomar essa decisão contrata ou não contrata, eu vou dar uma olhada no meu histórico evolutivo para saber se realmente eu vou ter uma evolução e vou precisar ou não contratar pessoas. Quando eu vou fazer esse levantamento, aonde eu vou? Eu vou no meu sistema, eu vou no meu ERP, né? Eu vou lá no meu sistema que faz toda a gestão operacional da minha empresa e vou fazer um levantamento de vendas. Para quê? O histórico de vendas dos meus 3 anos. Né? Para quê? Para eu ter uma noção, para tomar uma decisão futura. Eu vou considerar tudo que foi feito de melhorias, né, num período atual, para fazer uma estimativa de demanda futura. Então, os dados que eu vou buscar na minha ferramenta, né, de ERP, na minha ferramenta, no meu sistema de gestão da minha empresa, ele vai me dar dados que vai me levar a tomar decisões mais acertadas, né? Então, ter um fluxo de informação é muito importante, né? Para a gente acertar o máximo possível dentro da organização e evitar erros de decisões. Vocês estão vendo o meu slide, né, pessoal?
Sim. Sim, pronto. Tá bom. Então, essas decisões que a gente toma dentro da organização, elas precisam ser tomadas com base em dados, né? Dados reais e confiáveis, né? Então, eu tenho que ter uma equipe que realmente alimente o meu sistema, né? Alimente com informações verdadeiras, para que, quando eu for buscar informações a respeito dos meus processos, das minhas vendas, né? Dos meus resultados, dos meus investimentos, eu recorra a um local, né, que é o meu software lá, que eu adquiri, que é o meu ERP, que faz a gestão da operação da minha empresa. E ali eu busco as informações reais, né? E essa informação, ela vai fazer com que eu tome decisões mais certas dentro da empresa, reduzindo o custo. Quando eu acerto nas minhas decisões, eu reduzo custos, né? Eu reduzo retrabalho, eu reduzo erros de processos, erros nas operações, defeitos, devoluções de produtos. Então, eu torno, né, a minha operação com menos custos e com mais agilidade, porque eu estou trabalhando com dados reais, tomo decisões corretas e tudo isso reflete nos meus resultados, né? A logística também tem um olhar e um foco para resultado. Então, muitas vezes, a gestão da rotina e das mudanças em operações logísticas envolve resoluções de problemas difíceis, complexos e pouco estruturados, que requerem tomada de decisão. E aí é que a tecnologia nos ajuda, né? Eu consigo, por exemplo, pessoal, saber se no meu armazém, né, onde eu guardo, né, as minhas matérias-primas, os meus produtos acabados, eu consigo saber quanto que eu tenho de cada coisa lá dentro, se eu posso ou não posso fazer uma venda, se eu posso fazer uma venda porque eu tenho matéria-prima para produzir. Então, eu só consigo ter esse tipo de informação com precisão se eu tenho uma tecnologia, né, que me garanta acesso a essas informações e me proporcionem aí uma decisão tomada mais assertiva em virtude de ter uma informação correta e precisa, né? Então, é importante dizer aqui para vocês que na cadeia de suprimentos, o que é a cadeia de suprimentos? Todos aqueles, a gente já falou sobre isso, né? Cadeia de suprimentos são todos aqueles envolvidos na minha produção. Então, os meus fornecedores, né? A minha produção em si, todo o processo logístico, os meus os vendedores, né? Aqueles que fazem parte ali dos supermercados, que vendem os meus produtos, todos esses caras fazem parte da minha cadeia de suprimentos, né? Então, na cadeia de suprimentos, as informações fluem tanto no sentido do cliente quanto no sentido dos fornecedores. Então, eu preciso utilizar um sistema de gestão que favoreça as minhas decisões, tanto com base em fornecedor, quanto com base em clientes, né? Então, ter dados precisos, informações verdadeiras para minhas decisões, tanto com fornecedor quanto com cliente, é um diferencial, né? É extremamente importante. É muito difícil hoje você tomar decisões corretas sem recorrer a um sistema que vai gerar informações para você, né? E, gente, informação de todo setor dentro da organização, em todos os sentidos. A gente não pode tomar uma decisão sem dados em mãos, né? Não sei se eu estou me fazendo vocês compreenderem o que eu estou querendo dizer aqui, né? O que é que compõe, né, essas ferramentas, né, que me auxiliam tanto nas minhas decisões? O que eu uso, né, no meu dia a dia? Do que eu preciso no meu dia a dia para ter uma tecnologia de informação realmente que me atenda, né? Então, eu vou ver aqui com vocês algumas
algumas ferramentas, né, que são necessárias para que eu tenha um sistema de TI adequado para me auxiliar nessas decisões. Então, vamos lá. A tecnologia da informação tem a função do quê? De coletar, tratar, interpretar e distribuir informações. Como assim, professora? Então, à medida que as coisas ocorrem dentro da minha organização, eu faço uma compra. Quando essa compra chega, né, tudo aquilo que eu comprei, toda aquela matéria-prima que eu comprei, vai para um sistema, né? Um sistema de armazenagem de matéria-prima e insumos, ok? Então, eu estou munindo, né, municiando esse sistema com informações de que eu recebi produtos ali, ok? Então, ele coletou dados, joguei esses dados ali dentro, né? O sistema, ele vai colocar essas informações aonde elas precisam entrar. Para quê? Para que quando o próprio responsável pelas compras, ele faça o acompanhamento desses insumos. Quanto que eu tenho? Em que momento eu preciso fazer uma nova compra? O sistema vai informando tudo isso, né? Da mesma forma, um vendedor, quando ele vai vender um determinado produto, ele entra no sistema, na parte de estoque de produto acabado, para saber se ele tem ali ou não uma quantidade que ele possa vender. Então, o sistema, ele coletou da produção, né? Alguém da produção responsável por esses dados, inseriu ali que foram produzidos tantos produtos, né? E foram colocados em estoque. À medida que o vendedor vendeu, ele vai dando baixa naquilo que foi vendido e o sistema vai atualizando as informações. Então, é assim que o sistema funciona, né? Ele coleta dados, ele distribui esses dados ali dentro para cada área, né? Por meio dos relatórios, quando eu peço, né? Olha, quanto que eu tenho de estoque disso? Quanto que eu vendi? Quanto que eu produzi? Né? Quando que o fornecedor traz de novo? Então, ele está interpretando para mim por meio dos relatórios, né? E me dando a informação para cada setor, ele vai distribuindo as informações conforme necessário. Então, a tecnologia da informação, ela existe para isso. Não pense que tecnologia da informação é só e-mail, né? É só uma forma de comunicação com as pessoas. Também, né? A comunicação é parte desse processo de tecnologia da informação, mas é só uma parte, né? O todo, né, ele ocorre quando existe a coleta das informações, que é o momento em que você insere as informações no sistema, o sistema trata isso, né, distribui para as áreas, por meio dos relatórios ocorre a interpretação, né, desses dados lá dentro do sistema, e ele é distribuído com base nos setores, à medida que cada setor e cada profissional vai necessitando, né? Por isso que quando a gente acessa um sistema, a gente coloca ali um login e uma senha. Quando a gente insere nosso login e nossa senha, ele está entendendo que um determinado perfil de funcionário acessou e aquele funcionário, por meio daquele perfil, tem acesso a só um pouco das informações que são colocadas ali dentro. Um funcionário, ele não tem acesso a todo tipo de informação. Por quê? Porque nem todas as informações são compatíveis a ele, né? Então, existem relatórios de gestão, né? Que um funcionário, por exemplo, do almoxarifado, ele não tem acesso. Ele tem acesso a outros relatórios, né? Mas não um relatório de gestão. Então, o sistema, inclusive, ele cria perfis, né? Para cada funcionário da empresa poder ter acesso àquele limite de informação de acordo com o cargo que ele tem. Tudo bem até aqui? Eu acho que todos vocês ou têm ou já tiveram acesso a um sistema, né? Um sistema de informação da empresa de vocês, ali aquele aplicativo, né, que vocês chamam, a gente chama isso de ERP, né? Que é um programa que faz a integração dos setores, né? Ele envolve todos os setores da empresa, então cada setor ele abre uma janelinha daquele sistema, né? Para que ele possa fazer a gestão
do setor ali, do departamento dele. Então, acredito que todos vocês ou já tiveram acesso a um sistema como esse, ou têm acesso hoje, correto, pessoal? Sim, Correto, professora. Eu não estou falando nenhuma novidade aqui, né? Mas no setor de logística, né, existem algumas atividades específicas que a gente já vai dar uma olhadinha, né? De que maneira que a logística, né, o setor de logística, pode facilitar a sua rotina, né, o seu trabalho, utilizando essas ferramentas. Então, para que a empresa possa enfrentar cada vez melhor a concorrência, os mercados internacionais, né, e as exigências de qualidade e os prazos, existem aí alguns hardwares, que é a parte física, a estrutura física, né, da parte da TI, e os softwares, que é a parte de inteligência, né, dos computadores. Então, quando eu falo hardware, eu posso até perguntar um pouquinho sobre isso na prova, né? Me dá um exemplo aí, me dá 3 exemplos, né, de hardwares que são utilizados dentro do setor da logística. Hardware, pessoal, é aquela parte rígida, física, né, do TI, que são os computadores mesmo, as impressoras, os leitores óticos, né, os leitores de código de barra, CPU, mouse, tudo isso aí a gente chama de hardware, que é a estrutura física, tá? E os softwares são sistemas que as empresas utilizam para gerenciar, né? Então, a gente pode colocar aqui que a Microsoft tem vários softwares, né, que agilizam aí a parte administrativa. A gente usa muita coisa da Microsoft, por exemplo, para gerar um relatório, para fazer uma tabela, né, para fazer um comunicado. Mas existem também os sistemas como o Microsiga, né, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que são ERPs mesmo, né, que a gente utiliza, o TOTUS, entre outros aí que são criados de acordo com a necessidade de cada organização. Então, só para a gente diferenciar, hardware é a parte física, rígida, os equipamentos mesmo que a gente utiliza no dia a dia, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. E o software é a parte de inteligência, né? A parte de sistemas e programas que a gente utiliza para facilitar o nosso dia a dia e a nossa gestão dentro da organização. Eu coloco aqui para vocês alguns softwares de planejamento na área de logística. Esses softwares, os gestores utilizam para planejar as coisas, as rotinas, os processos, as compras, né, as vendas, os armazéns, as movimentações logísticas, tudo aquilo que a gente já viu em termos de práticas logísticas, né? Então, eu tenho aqui o CRM, né? Muitos de vocês trabalham, quem trabalha na área de relacionamento com o cliente, na área de vendas, na área comercial, trabalha com sistemas CRMs, que são aqueles que favorecem, né, o gerenciamento com o relacionamento com o cliente. Então, aqui eu consigo, por meio, né, de um sistema, criar perfis de clientes para entender o que eles, quais são as suas preferências, né, com que frequência eles compram, como que eles costumam pagar, né, que produtos eles compram, e aí eu consigo traçar alguns perfis desses clientes para poder entender, né, o comportamento de compra e fazer ações comerciais, comunicações mais personalizadas possível, né, de acordo com o entendimento que eu tenho de cada um desses clientes que eu coloquei ali no meu CRM, tá? Então, CRM é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, tá? Aí a gente tem também aqui, e a gente utiliza isso na logística, tá, pessoal? Não pensem que na logística não utiliza o CRM, não. Também tem o SRM, que é o Supplier Relationship Management, que é o gerenciamento do relacionamento com o fornecedor, com os nossos parceiros. Então, aqui a gente consegue compreender, né, e gerenciar
quem são as pessoas que nos fornecem, que já nos forneceram, né, os melhores fornecedores, quem fornece que tipo de produto. Aqui também eu consigo ter uma noção, né, de quando que eu devo comprar um determinado produto, um determinado insumo, né, matéria-prima. Então, é um sisteminha que me ajuda na relação com o meu fornecedor, tá? Aqui eu consigo também fazer comparativos, né, de valores entre concorrentes, né, fornecedores concorrentes, criar aí uma proposta de compra, melhorar meu poder de negociação com o meu fornecedor, enfim. São sistemas que gerenciam aí a minha relação e me ajudam no planejamento, tanto com o meu cliente quanto com o meu fornecedor. Aí vem o RP, o Enterprise Resource Planning, né, que é o planejamento dos recursos da empresa, né? O RP, ele passa por todos os setores. Então, aqui eu consigo fazer com que todos os setores consigam gerenciar os seus recursos, sejam recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros, tecnológicos, né? Eu consigo aqui, por meio do RP, integrar todos os setores, setor de venda, setor de RH, logística, comercial, enfim, eu consigo integrar todo mundo aqui e daqui tirar informações para todo mundo tomar decisões, né, fazer seus planos, seus planejamentos e melhorar os processos, né, enfim, por meio de um único sistema, tá? Então, aqui eu posso, como diretora, puxar um relatório de marketing, puxar um relatório comercial, puxar um relatório financeiro, né? E fazer aí algumas análises, tomar algumas decisões para o meu planejamento, tá? Também a gente tem aí à disposição o Distribution Resource Planning, que é o planejamento das necessidades de distribuição. O que ele realiza, né? Integra as necessidades especiais de distribuição no modelo dinâmico, que inclui planos de movimentação de estoque e no presente e no futuro. Então, aqui eu consigo fazer mais uma gestão e um planejamento das minhas necessidades de distribuição, tá? Então, tanto de estoque de produto acabado de hoje, como planejar o meu estoque para o futuro, né? Com base aí em relatórios que eu puxo de vendas anteriores, de marketing, ações de marketing que foram feitas que impulsionam as vendas para o futuro, né? Então, é um sisteminha aí que eu consigo utilizar. E esse sistema, tanto o CRM, o SRM, o RDP e o SCM, todos eles são integrados ao ERP. O ERP, ele está integrado com todos esses sistemas, tá, pessoal? O SCM é o supply chain, né? É a parte de gestão mesmo, né, da cadeia de suprimentos da organização, né? São extensões do ERP, como a gente está falando aqui. Esses sistemas incorporam funcionalidades para sincronizar da melhor forma possível as demandas a jusante e a montante. Então, antes da empresa e pós-empresa. Então, todos aqueles que fazem parte da cadeia de suprimentos. Aqui eu estou falando desde abastecimento da empresa, né, por fornecedores, aos meus distribuidores, aos meus vendedores. Eu integro todo mundo para também ajudar no meu planejamento de compra e no meu planejamento de vendas. Todos interligados ao ERP da minha empresa. Então, amanhã ou depois, pessoal, o que a gente gosta de apresentar essas nomenclaturas para vocês aqui na faculdade? Porque amanhã ou depois cai aí no colo de vocês a gestão de um determinado departamento, né, e que vocês vão utilizar aí, né, esses sisteminhas que favorecem o dia a dia de vocês. A gente não quer que vocês cheguem lá e, assim, totalmente leigos, né, sem saber do que se trata. Que eu tô falando de um CRM. Olha, eu tenho aqui um sistema que me ajuda na relação com o cliente. Você já vai se tocar que você está falando de um CRM, né? Então aqui eu consigo puxar o perfil de gente, de cliente, eu consigo puxar quando que esse cara comprou pela última vez, né?
Quando cair no teu colo, por exemplo, você vai trabalhar no setor de compras, você é um comprador, né? E aí você vai lidar aí com um sistema de gerenciamento em que você vai analisar compras realizadas no futuro, né? Para você planejar no passado, perdão, para você planejar suas compras futuras, né? E você vai saber que você está lidando com o SRM. Então, a gente não quer que vocês cheguem leigos numa empresa e não consigam compreender, né, cada uma dessas nomenclaturas em termos de tecnologia da informação, tá? Até porque a gente diz o seguinte, né? Acho que alguns professores já devem ter falado para vocês, se não falaram, vou falar. Na área da gente, a gente precisa conhecer minimamente as tecnologias disponíveis, né? Eu não posso achar que eu estou entrando numa área que eu vou crescer e desenvolver nela se eu não conhecer algumas características importantes. E uma das características importantes que eu preciso conhecer na minha área é a tecnologia que existe, né? Só para contar um pouquinho para vocês, há 5 anos, mais ou menos, acho que 5 anos, até mais, eu acho, 6 anos, eu fiz uma pós-graduação em educação à distância. Eu me especializei em educação à distância, porque lá atrás, nessa mesma época, eu assumi a coordenação de um polo de EAD, né? E naquela época já existia o EAD, já existia, né? Mas era uma realidade que estava chegando muito forte aqui em São Paulo, aqui na região, aqui no Brasil, mas em São Paulo mais propriamente dizendo, no sentido de atender mais executivos, né? Falei, pô, então eu preciso, a minha área é uma parte da minha área que está evoluindo para educação à distância, que eu preciso conhecer. O que eu fiz? Me matriculei no curso de EAD e fui conhecer legislação, tecnologias, metodologias, né? Porque senão vai chegar um dado momento que eu vou ficar obsoleta como profissional, eu vou ficar atrasada, né? As pessoas evoluem e eu fico para trás. Então, dentro da área da gente, a gente precisa conhecer as tecnologias, né? Principais tecnologias disponíveis, para que, se um dia eu realmente for assumir um cargo de gestão, eu estou preparada, né? Eu estou preparada para saber o que a tecnologia tem para favorecer os meus planejamentos, favorecer aí as minhas previsões de demanda, né? Favorecer aí os meus planos de ações, tudo com base em dados reais que são absorvidos, né? São extraídos desses sistemas que são cheios de informações importantes. Mas eu só vou ter sucesso com isso se eu conhecer a tecnologia que existe, né? E aí eu vou entrar numa empresa que não tem nenhuma tecnologia, uma empresa que está ultrapassada e obsoleta, eu chego com uma novidade, uma realidade nova, né? Implemento uma ferramenta dessa e mudo a realidade da empresa, né? Olha que história de sucesso que eu vou ter profissional, simplesmente porque eu conheci um pouquinho das tecnologias relacionadas com a área que eu escolhi. Então, gente, na área de vocês, na área que vocês escolheram para atuar e desenvolver carreira, precisa conhecer um pouquinho das tecnologias que existem. Alguém aí tem um pouco de dificuldade com tecnologia? Ou tem um pouco de resistência com isso? Eu, Liliane. O que acontece, Liliane? Você tem dificuldade ou tem resistência? Entendi. Oi? Repete, por favor, cortou, não entendi. Tá. Você tem dificuldade ou você acha que você tem mais resistência? Você não gosta? Os dois. Por eu não... É sério, por eu não gostar, se torna mais dificuldade ainda. Entendi. Mas você entende que é importante, né? Não, eu entendo, com certeza. Só é uma coisa que... É que eu gosto mais de coisas pegáveis, práticos, que eu posso ir ali pegar e resolver. Esse negócio de tecnologia não é muito a minha praia, não, mas tem que, né, tem que acompanhar, não tem jeito. Imagina hoje, né, nessa situação que a gente está, não sei se você está fazendo home office. Não, eu tô desempregada por causa do corona, me mandaram embora. Entendi. Mas, infelizmente, né, mas muitas empresas colocaram boa parte dos profissionais, aqueles que ficaram, né,
que não foram desligados, colocaram para fazer home office, né? Para fazer o trabalho em casa, e está indo super bem. Eu, por exemplo, eu e a maioria das pessoas da faculdade estão fazendo home office, porque o nosso trabalho permite, né? Esse modelo de trabalho. Mas existem alguns trabalhos mais braçais, por exemplo, mais operacionais, que não dá para fazer. E aí que são pessoas que acabam sendo desligadas, né? Porque vão ser mantidas pela empresa sem estar desenvolvendo nenhum trabalho. Exato, é bem isso mesmo. Hoje em dia não tem por onde escapar. Você tem que aprender pelo menos um pouquinho do que você não gosta para não ficar para trás, né? Para acompanhar, né? Você tem uma capacidade, senão você fica, a gente chama de obsoleto, né? O profissional fica obsoleto, fica para trás, e aquele que sabe um pouquinho mais, ele se destaca, né? Então a gente precisa conhecer. Profissional. Uma pergunta, na área da logística, ele é mais usado a tecnologia do que o manual, digamos assim, ou é meio a meio? Então, cada vez mais a tecnologia está ganhando espaço, né? Coisas que eram feitas antigamente de forma braçal, hoje está sendo feito por meio de ferramentas tecnológicas, né? Eu apresentei para vocês há um tempinho atrás, deixa eu voltar aqui, deixa eu mostrar aqui. Está no primeiro bimestre, eu estou nos slides do segundo. Eu mostrei para vocês, não sei se vocês já estavam participando das aulas, mas eu mostrei para vocês algumas ferramentas, né? Ferramentas mesmo, assim, né? Empilhadeira, alguns. Sim, eu estava na aula. Você estava, né? Então, tudo aquilo é para substituir o trabalho braçal, né? Para que as pessoas não façam força mais, não peguem peso, não façam movimentos que, de alguma maneira, vai, inclusive, prejudicar a saúde, né? Essas ferramentas, elas são desenvolvidas para quê? Para facilitar o dia a dia, evitar problemas de saúde, né? E as pessoas, né, que trabalham na área, elas estão precisando fazer cursos, né? Cursos técnicos, cursos livres, para se adequar e ter competência para trabalhar com essas novas ferramentas. Senão, elas estão fora. Quem ainda acha que vai ficar por muito tempo na área da logística carregando peso, está por fora, né? O que o profissional de logística tem que saber a partir daqui, né? O que a logística, quais são as funções logísticas hoje, né? E quais as tecnologias que essas funções utilizam para a rotina de trabalho. Porque em todas as funções, seja dentro do armazém, seja no transporte, seja na gestão da logística, todos os setores da logística hoje vão lidar com algum tipo de tecnologia. Com certeza. Ainda existe o trabalho braçal, né? Ainda existem as pessoas carregando, empurrando, enfim. Mas elas utilizam, né, equipamentos que facilitam essa rotina, facilitam esses processos, né? Tem as esteiras, né? Então, tem muita coisa hoje que favorece. Existem carrinhos andando pelas fábricas sendo monitorados por controle, os drones, né? Tudo isso é muito utilizado hoje já na logística. Então, a gente tem que saber o que tem e conhecer, aprender um pouquinho para estar preparado para atuar na área. Certo. Certeza. Tá bom. Tá bom. Obrigada. Imagina. Coloco aqui também, pessoal, 3 sistemas de execução. Aqueles anteriores são sistemas de planejamento, né? Aqui você usa mais informação, gera relatório, toma decisão, né? Aqui são sistemas de execução mesmo, né? De atividades dentro da área da logística. Por exemplo, eu coloquei o HMS, que é o Warehouse Management System, sistema de gerenciamento de armazém. O conceito básico desses tipos de sistema é realizar o controle de estoque, né? Então, é aquele sisteminha que eu vou lá, verifico se tem, quanto que tem, né? Quando que eu preciso repor. Então, ali tem uma margem de segurança de produtos, né, e de insumos que não pode baixar. Se baixa, eu
eu acabo entrando no meu valor, né, na minha quantidade de segurança, e eu estou correndo o risco de ficar sem produtos, né? E aí eu posso prejudicar minhas vendas, prejudicar minhas projeções. Então, ele faz o controle de entradas e saídas, né? A gente chama aí o first one, first out, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. A gente viu isso também em aulas anteriores aí. Ele te direciona, por exemplo, onde que um produto está alocado lá no seu armazém, onde é que ele está estocado, né? Facilita operações de coletas de dados desses produtos, né? Quem é o fornecedor, né? Enfim. Então, é um sisteminha mesmo de gerenciamento de armazém, tá? É um sistema de execução de tarefas. A gente utiliza isso no dia a dia, nas rotinas mesmo, na área da logística. Tem os TMS, Transportation Management System, né? São sistemas de gerenciamento de transporte, que acaba sendo utilizado como um sistema integrador de diversas atividades relacionadas ao transporte em si, como, por exemplo, gerenciamento de fretes, controle de pagamento, por exemplo, que tipo de transporte eu preciso para levar para mim, ali em São Paulo, uma determinada quantidade de produto acabado. Né? Eu preciso de um refrigerado aqui. Né? Quem é o profissional que faz isso para mim? Porque, geralmente, a logística trabalha com muitos parceiros, né, que fazem pequenas entregas, enfim. Então, você consegue gerenciar isso, que tipo de transporte, quem é o parceiro que vai fazer esse trabalho para você, que costuma fazer, como é que isso vai ser pago, né? Então, a gente consegue gerenciar por um TMS aí. Controle de pagamento, planejamento e roteirização. Roteirização, vocês sabem o que a gente já falou também, né? É o estabelecimento de rotas, né? Por onde, e definição dos trajetos por onde os transportes vão passar, os melhores trajetos, os melhores horários, né? Aqueles que têm menos riscos de assalto, enfim. Tudo isso é planejado e pensado utilizando um sistema como esse. E rastreadores também, né? Então, a carga saiu e o cliente não chegou lá. E o cliente ligou para mim, olha, o cara não chegou, tá atrasado, tá? Ou você vai mesmo entregar no horário? Aí eu consigo fazer um rastreamento de onde é que está aquele transporte, onde é que a carga está, para poder dar uma posição para o meu cliente, né? De que horário que vai ser, que hora que vai chegar. Né? Hoje a gente consegue fazer isso muito utilizando esses aplicativos simples como Waze, né? Google Mapas, que mais ou menos te dá uma previsão do tempo e também te ajuda nas rotas, né? O MES, que é o Manufacturing Execution System, que é o sistema de gerenciamento de produção mesmo, né? Aqui ele faz uma integração do chão de fábrica, né? Todos aqueles setores envolvidos com o chão de fábrica, esse sistema ajuda na organização da rotina da fábrica. Então, por exemplo, para uma demanda, né, para uma produção específica, quais são as matérias-primas, a quantidade disso, quais são os equipamentos e máquinas necessários para produzir isso, qual o tempo de produção, né? Então, tudo isso é calculado e planejado dentro desse sistema de gerenciamento da produção. Então, são sisteminhas mesmo criados, e esses sistemas, viu, pessoal, eles não são rígidos, você vai lá e compra, né? Você contrata uma empresa de tecnologia que desenvolve para você de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua estrutura, de acordo com a quantidade de pessoas que vão manusear, quais os departamentos, quem tem acesso a quê, cria perfis para você, né? Então, não é uma coisa que você vai lá e compra, implementa e está tudo certo, né? É uma criação, né, feita por uma empresa responsável e especialista, né, que entende o segmento, conhece muito bem esse segmento, vai lá e faz uma criação específica para as necessidades da tua empresa, tá?
nem sempre um ERP, né, vai ser igualzinho ao outro, ele vai atender a necessidade daquela organização. Se é uma empresa prestadora de serviços, ou se é um restaurante, ou se é uma empresa de logística propriamente, então ele vai criar um sistema de acordo com o perfil da empresa e as necessidades daquela empresa. Eu coloquei aqui uma ferramenta de comunicação muito utilizada hoje na logística, que, assim, facilitou demais o dia a dia nos armazéns, nos atacadistas, né? Porque ele simplesmente, por um toque, né, uma batidinha de laser, ele já faz toda a leitura de um código de barras, né? Que são os softwares, né? Aí que a gente chama de scanner, né? São esses scannerzinhos aí que fazem a leitura de código de barra. Então, olha só, pessoal, ferramentas de comunicação, tá? Os softwares possibilitam o planejamento e a execução das operações logísticas. Softwares, como a gente já falou, são esses sistemas, né? Então, ele possibilita planejar e executar as operações logísticas. Mas são necessárias ferramentas de comunicação, como o leitor, né, de código de barra, a laser, né, favorecem, ajudam a gente na leitura e na comunicação com esses sistemas. Então, por exemplo, eu produzi uma caixa de produto, né? E aí, na caixa de produtos, naquela caixa de produtos, tem um código de barra ali. Esse código de barra, quando eu passo o scanner, ele lê para mim e me gera a informação de o que tem ali dentro, quanto que tem, né? Se tem validade, né? Esses produtos, qual é o lote, todas as informações legais que precisam ter, num único toque ali que você botou o leitor, ele já leu para você e já te passou todas essas informações. É muito rápido, né? É muito rápido mesmo. Então, o código de barras é um método de armazenagem de informações. Imagina, né? Esse monte de risquinhos aí dizem tanto, né? Aí tem um relatório de informações que são codificadas aí nessas barrinhas, né? São realizados por meio de barras, em uma mesma direção, que por meio de determinados espaçamentos, então, de acordo com o tamanho, espaçamento de cada barra, né? Largura, amplitude, consegue de maneira rápida e eficiente armazenar e, posteriormente, por meio do sistema de leitura, né, do scannerzinho aí, captar as informações contidas nas barras. Identificar fatores como peso, preço, que eu já falei para vocês. Então, esse scanner, né, esse leitor de código de barras, é uma ferramenta de comunicação que a logística utiliza muito, né, para facilitar aí a leitura de um monte de informação que um determinado lote, uma determinada caixa, né, de produtos fechada, ali, você não precisa abrir para saber o que tem ali dentro, basta que você bote o código, o leitor ali, ele já vai ler para você, tá? Então, como que isso funciona? Ó, as barras, por terem uma coloração mais escuras, não refletem luz. Então, essas barrinhas pretinhas, elas são bem escuras justamente para não refletir luz. Já os espaços branquinhos, né, esses espaçamentos aí, refletem a iluminação dos leitores. E é aí que acontece a codificação das informações. É aí que o leitor lê, né? E cria aí, gera as informações com uma margem de erro muito pequenininha, muito pequena mesmo. Só se estiver com defeito no equipamento, na leitura, mas, em geral, o código de barra é uma forma de informar, né? De gerar dados, gerar informações bastante precisas. Tanto que os bancos, né, utilizam, o banco mexe com dinheiro, que é uma coisa mais, que tem que ter maior precisão, né, do que lidar com dinheiro, e os bancos lidam muito com código de barra, né, os boletos, né, os cheques antigamente, enfim, utilizam muito o código de barra para os seus recebimentos, seus pagamentos.
Existe também uma outra tecnologia de comunicação, né? Utilizada hoje muito em caminhões. Não sei se vocês, quando estão viajando, ou quando estão entrando num shopping hoje, que vocês veem aquele de pedágio, que você passa direto, esqueci o nome. Alguém me lembra aí? Sem parar? O sem parar, isso. O que é o sem parar? Né? É uma identificação via radiofrequência, né? É acoplado ali no carro, no caminhão, né? Uma antena, né? E aonde existe o sem parar é colocado uma maquininha que faz a identificação daquele veículo que está passando, né? Com aquela antena, e faz uma transmissão de informação. O que é essa informação que está passando ali? Que aquele carro tem um receptor, né, combinado com essa... Na verdade, ele tem uma antena combinada com esse receptor de informação e libera para o carro passar automaticamente. O que essa antena e esse codificador estão conversando ali? Estão falando assim, olha, eu tenho uma conta que é automático, então eu vou passar aqui, você vai gerar uma cobrança e vai ser debitado ali do valor que já está combinado e eu vou passar direto. Então, levanta, cancela e o motorista vai embora, né? Então, a gente chama isso de radiofrequência. É um passo além da tecnologia do código de barras, ele é mais evoluído. Consiste na colocação de transponders, emissores, que ao passar pelos receptores, né? Então, tem uma anteninha colocada ali no veículo. Quando passa ali, a máquina, ela recebe a informação, as informações mais diversas, de acordo com o que era intencional de ser colocado ali, né? Mas, em geral, isso é colocado muito nos caminhões para evitar paradas, né? E essas paradas ocorrem muitos roubos, muitos assaltos, né? E agiliza aí a comunicação com o pessoal do pedágio e o motorista passa direto. Então, é bastante interessante, né? Porque agiliza bastante e evita essa questão de parar para ser assaltado, enfim, né? Isso ocorre bastante, infelizmente, ainda aqui no Brasil. Então, deixa eu ver aqui. Existem muitos sistemas diferentes disponíveis no mercado hoje, né? Muita coisa mesmo. Então, a gente está falando desde o início aqui. Para todas as áreas, para todos os setores, existem muitas tecnologias, né? Quem é da logística precisa conhecer quais são os sistemas disponíveis, né, para cada área da logística. O armazém, para o transporte, né, para a parte administrativa, para a parte de informação. Então, tem muita tecnologia. O que precisa, né? O gestor responsável precisa saber escolher apropriadamente qual tecnologia vai se adequar melhor àquela necessidade daquela empresa, com base naquilo que aquela empresa realiza. E que tipo de informação que ela precisa para tomar decisões, né? Então, eu coloquei aqui mais uns exemplos de tecnologias hoje utilizadas na logística, né? Na execução das práticas logísticas, né? Por exemplo, olha que interessante, controle de temperatura do baú. Eu coloquei uma marca aqui, baú de caminhão, né? Aqueles caminhões que transportam produtos que precisam ser refrigerados, né? Então, imagina, né? Você ter acesso às informações de temperatura do baú em tempo real, lá do escritório, para saber se, de repente, o motorista que está transportando não vacilou, não esqueceu, não percebeu que desligou. De lá de onde você está, você consegue ter aí acesso às informações da temperatura do baú de tal caminhão que está transportando tal produto lá onde ele estiver. Né? Então, hoje é possível ter esse tipo de informação. Isso é uma tecnologia, né? É uma tecnologia de informação utilizada para quê? Para que aonde eu estiver gestora logística de transporte, eu consiga saber
qual é a temperatura que está dentro de um determinado caminhão que está indo para um determinado lugar entregar um determinado produto. Então, agiliza aí a informação, né? Evita erros, evita desperdício de chegar lá, o produto está estragado porque desligou, deu pane, né? Então, é possível você ter esse tipo de controle. Alguém vai falar alguma coisa? Interessante isso aí, professora. Bastante, né? Tecnologia, né? Que mais? Tecnologia surpreende. Surpreende, exatamente. Professora, Oi. não sei se a senhora sabe, mas além do WMS, agora lançou faz um tempinho o sistema chamado Manhattan. Acho que poucas empresas aqui no Brasil têm. Acho que o grupo Pão de Açúcar tem e a Raia do Brasil tem no Mas CD caras dela sempre também. tem as melhores tecnologias, né? Tem jeito. O que ele faz? Ele faz o mesmo sistema a mesma coisa do WMS, só que ele é mais aprimorado e tudo mais. Eu não sei muito a respeito dele, porque não andei pesquisando, mas Como que é eu o fiquei nome? sabendo Eu sobre as não notícias conheço. no mercado. Como que é o nome? Manhattan. Manhattan. Vou tentar ver. Então, aqui outra tecnologia legal. É bom vocês trazerem essas coisas para a aula, gente, porque enriquece, né? A gente fica curioso e vai atrás de buscar saber. É bacana para todo mundo aí. Outra tecnologia aqui, ó, o roteirizador de frotas é uma empresa chamada Cobly, né? Você planeja, não sei se é assim que pronuncia. Você planeja os trajetos de entrega e serviço dos motoristas. Essa ferramenta de roteirização entrega em poucos segundos uma rota otimizada para cada carro. Então, é uma ferramenta que facilita aí a roteirização, né? Ele mostra rotas, às vezes, mais curtas ou rotas mais seguras, né? Rotas mais baratas, enfim, ela calcula combustível, tudo isso, esse sistema, ele calcula e te dá para que você possa decidir que rota que o motorista vai utilizar para fazer aquela determinada entrega. Olha como você consegue ter controle, né? Outra coisa, dimmer serve para reduzir a potência dos equipamentos através de um sistema eletrônico comandado por um potenciômetro giratório. Na verdade, ele controla a potência do motor para que não haja, né, para que o motorista não corra em viagens que ele tem que manter uma velocidade baixa ou média, para que ele não corra além daquilo que aquela rodovia permite. Então, você consegue controlar a velocidade do veículo, né? Outra tecnologia que você consegue ter, que favorece aí a gestão da rotina, né? Do setor de transporte na logística. Então, ambas, né? Todas essas três estão relacionadas com a questão do transporte em si, né? Mas existem outras aí para armazém, né? Para outras áreas da logística. Eu já mostrei para vocês muita coisa que é utilizada hoje em armazéns, né? Ferramentas de movimentação de materiais, né? Que são utilizadas e que favorece bastante. Essa disciplina, na verdade, ela trata muito disso, né? De falar um pouquinho para vocês das novidades que o mercado tem, né? No setor logístico, para que você seja um gestor logístico que conhece essas novidades, né? Que conhece um pouquinho dessas tecnologias, que saiba, né, montar aí toda uma estrutura logística moderna, baixo custo, para melhorar processos, né, agilizar, ter informações. Na verdade, a nossa disciplina é para isso, né? E a aula de hoje foi para mostrar para vocês justamente a importância da tecnologia na área da logística, né? A importância de vocês terem interesse e conhecer e ir atrás de buscar, né? Para você ser um gestor logístico, mas um gestor logístico é moderno, um cara preparado, né? Que realmente esteja dentro da expectativa das empresas que querem contratar um gestor logístico, né?
As empresas hoje que querem contratar um gestor logístico querem justamente uma pessoa que tenha esse tipo de conhecimento, né? Para trazer modernidade, trazer novos processos, novas formas de fazer e criar um diferencial competitivo pela logística, né? Para que a empresa possa concorrer e ganhar mais clientes, né? E estar sempre na frente aí de forma competitiva. Então, a aula de hoje é isso, pessoal. Queria mais falar para vocês mesmo da importância da tecnologia, um pouquinho de algumas tecnologias que existem hoje no mercado e chamar a atenção, puxar a orelha mesmo, para falar para vocês o seguinte: vão atrás, tecnologia existe, facilita, né? Não tenhamos resistência, porque essa resistência só nos atrapalha, né? E vocês são muito jovens e precisam estar atentos a esse tipo de informação. Tranquilo, pessoal?